Gostaríamos de chamar, então, Tiago Bueno da Cunha, da IPTC e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, também de Porto Alegre, tendo a palestra Estruturação dos órgãos gestores de trânsito e transporte para os desafios contemporâneos. Tudo bem, né? Comigo, então? Tá. Sim. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los aqui, principalmente os componentes da mesa que já foi desfeita aqui, mas agradecer também o convite ao João Otávio, nosso parceiro, amigo, colega, inclusive conselheiro lá da Mobilidade de Porto Alegre, o qual nos convida para falar um pouquinho aqui com os participantes desse evento, aqueles aqui presentes, um número bastante significativo, também aqueles online, né, que nos acompanham. E nós vamos falar um pouquinho aqui, né, João, sobre os desafios, né, que é o tema proposto aqui para esse seminário. E eu costumo dizer que eu uso uma linguagem bastante informal, tá? Porque eu prefiro ser bem entendido do que falar bonito aqui, né? Então eu vou trazer alguns exemplos, algumas questões aí que são para nós pensarmos e refletirmos em relação à mobilidade urbana, né? O qual nós precisamos estar sempre muito atentos, né, para esses desafios. E aí eu volto um pouquinho ali na contemporaneidade, né, os desafios contemporâneos. E o que é o contemporâneo, o que é o de agora, o que é a visão, o que é o futuro, o que nos espera. E aí... eu... Falando em contemporaneidade, só para nós nos situarmos, né? Nós que já somos um pouquinho mais antigos, Sandy Júnior para cá, né? Então, um pouquinho mais jovens há mais tempo, né? Lá na década de 90, século passado ainda, né? Eu estava no ensino médio. E o meu professor de matemática, lá no interior de Santo Antônio da Patrulha, um senhor já com uma idade um pouco mais avançada que nós naquele momento, né? Nós adolescentes. E ali, eu lembro, meados de 96, 97, nós em sala de aula, todos já com essas calculadoras simples de aquela época dos anos 90, ali, final dos anos 90, o boom da tecnologia e dos 1,99, aquelas lojinhas que surgiram ali, e todo mundo tinha uma calculadora à mão ali, uma calculadora pretinha, simples, muito simples. E o professor Ataliba, à época, dizia o seguinte: vocês são de uma época de privilegiados. Na década de 70, quando eu cursei matemática, o meu pai vendeu um boi para me dar uma calculadora. Claro que era outros tempos, era outra tecnologia, era outro tipo de calculadora. Mas ele trazia aquilo como uma inovação da década de 70 para a década de 90. Nós poder ter acesso a uma tecnologia hoje já tão ultrapassada, que em anos anteriores era algo praticamente inacessível, talvez, e naquele momento, em sala de aula, todos tinham acesso a esse equipamento. E aí eu falo isso e trago esse histórico porque nós estamos falando de um lapso temporal de 20 anos e ele trazia uma evolução. Da década de 70 para 90, a acessibilidade e a facilidade. E se nós pararmos para pensar e refletir aqui, o quanto nós evoluímos após esse período? Nem vamos então, nos aproximar tanto, vamos para os anos 2000 para frente. O novo milênio, o novo século, a nova evolução, 2000, 2010, 2020, nós estamos em 2025. E hoje nós temos grandes desafios
e as coisas acontecem de uma forma muito dinâmica, muito rápida, muito ágil, e nós temos as informações muitas vezes na nossa mão, em tempo real. Nós tratamos de inteligência, nós tratamos de inteligência artificial, nós tratamos de uma série de questões. E faço um destaque aqui nesta questão dos desafios e da inovação, a qual eu fiz a introdução inicial. E parabenizo aqui um dos participantes da mesa, o Elgio, que estava aqui. Semana passada nós estávamos em um evento ali em Porto Alegre, o prêmio de inovação, o qual a Digicom lá foi premiada, né, Elgio? Por os seus desafios e a inovação na sua produção. Então, muito nos orgulha, João, em termos aqui um parceiro, também parceiro ali nosso de Porto Alegre, com esta visão e esse desafio tecnológico, inovador e tudo mais, né? Enfim, então esse é o desafio que nós, gestores, precisamos estar atentos, olhando, acompanhando, discutindo e problematizando. E aí eu recordo, Elgio, da semana passada, o colega diretor lá da Digicom, lembrar que um dos primeiros equipamentos tecnológicos semafóricos foi instalado em Porto Alegre, pela Digicom. Década de 70, 80, final dos anos 70. Então, assim, que desafio que nós temos, né? Continuarmos inovando e sendo inovadores, né? E aí, o que eu trago aqui, mais uma vez, informal, eu não gosto de seguir protocolo, mas desafio a trazer uma apresentação, né? Qual é o desafio aqui, qual é o nosso objetivo e o que nós, enquanto gestores, precisamos pensar? Precisamos problematizar, precisamos estruturar para um trânsito, para esse trânsito que nos espera daqui para frente, ou neste momento, que nós estamos a passos largos, caminhando, discutindo e inovando, né? Nós precisamos uma integração, e aqui um dos colegas da mesa falou do transporte sob trilhos, né? A integração metropolitana, a integração dos modais de transporte, seja sob trilhos, seja rodoviário, seja ônibus, patinete, ciclista, bicicleta, ciclovia, ciclofaixas. Nós precisamos integrar os órgãos para pensar soluções inovadoras, talvez não tão inovadoras, mas que atendam às demandas sociais da nossa comunidade, dos nossos usuários, né? Promover a transparência e a comunicação, a gestão, a troca, a interação. Um momento como esse é importantíssimo e fundamental. A troca, a interação, o conhecimento, a informação do município lá de Gravataí, que eu estou vendo aqui, com de Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, enfim, em todo o estado, que está todo o país. Semana passada, há 15 dias atrás, né, nós estávamos em um seminário em Gramado, onde tratávamos de temas de trânsito, de mobilidade, os desafios também da mobilidade. Um seminário nacional. Então, esse momento da integração, esse momento do compartilhar, e provoco, João, mais eventos como esses, para que nós possamos, sim, discutir, compartilhar e conhecer com os diversos órgãos, com os envolvidos, e a troca de experiência para que aquilo que deu certo lá possa dar certo aqui, que possa ser multiplicado em outros lugares. Saúdo aqui a Alessandra, nossa colega da IPTC, que nos acompanha presencialmente. Eu sei que também temos outros colegas online, né, Alessandra? Enfim, nós possamos aproveitar esse momento. E aí, também, como um desafio aí, a profissionalização. O
que é a profissionalização? O que nós buscamos? Nós buscamos algo que seja direto, direcionado, que seja eficaz para o nosso tema. E nesse direto, nesse direcionado, nesse eficaz, nós precisamos nos profissionar, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos trocar. E aqui fala com vocês um advogado que tem a missão de gerir o trânsito de Porto Alegre, com viés da educação, com viés tecnológico, com viés urbanístico, arquitetônico, uma série de interações e interfaces. E aí nós temos que estar preparados e utilizar dos diversos conhecimentos, das diversas áreas, dos diversos campos do saber, e estando aqui também em um ambiente acadêmico, o ambiente acadêmico é propício para isso, e é o local da interação, e é o local da troca, é o local onde nós conseguimos interagir, conseguimos trocar, conseguimos convergir, divergir e buscar soluções. O ambiente acadêmico é o melhor dos ambientes, né, João? Porque ali é o local do conhecimento. Ali é onde as ideias podem ser discutidas, devem ser discutidas, e elas, dali surgem novas ideias, que é o mais importante deste ambiente. Então, a necessidade da profissionalização, da interação, da troca, do convívio. E eu falo da troca e do convívio, porque também me recordo do ambiente acadêmico. Lá na faculdade de Direito, por exemplo, eu não aprendi a advogar. Eu aprendi a advogar no dia a dia, na prática, no balcão, que hoje nem existe mais, que nós estamos falando dos desafios. E mais, falando em desafios, lá no ambiente acadêmico, eu aprendi, e aqui eu vejo alguns estudantes, eu aprendi o que é ser um profissional, não foi em uma aula de direito. Foi em uma aula magna, onde o tema era totalmente diverso do direito. Então, que nós possamos aproveitar todos os ambientes onde estamos reunidos, discutindo, problematizando, ouvindo, para que nós possamos criar um ambiente de conhecimento para a nossa profissionalização. Neste ambiente de conhecimento, de profissionalização, de socialização, João, eu cito também, vai vir logo à frente, aqui também está representado, a participação da comunidade nos conselhos, nas organizações. Nós temos lá, o João aqui também um partícipe assíduo, o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, onde discute temas relevantes para a nossa cidade. E aqui cada um de nós tem a sua participação e pode fazer parte destes conselhos, desses fóruns, desses debates, como esse que nós estamos aqui acompanhando, né? E aí, voltando um pouquinho mais para a parte prática disso, nós temos que estar atentos e nós precisamos coordenar, estar coordenados de forma intersetorial. Nós precisamos pensar diferente, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. O trânsito, o transporte, a inovação, as novas tecnologias, o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes nós ficamos atentos e presos ao nosso ciclo, ao nosso círculo, à nossa volta, à nossa mesa. Nós precisamos ir além, nós precisamos ouvir, conhecer, discutir o que está acontecendo ali, do outro lado da rua. E mais uma vez, eu vou ser repetitivo,
a interação, a troca, os seminários, os fóruns, eles nos favorecem isso. Eles nos facilitam isso. Eu trago para vocês o exemplo de 15 dias atrás, o seminário que aconteceu ali em Gramado, sobre o tema, onde existiam diversos setores educacionais, trânsito, transporte, mobilidade, eletromobilidade, uma série de temas sendo tratados, geridos e compartilhados. Será que o que deu certo lá na cidade tal, no estado X, no estado Y, não pode ser trazido para cá, não pode ser experimentado aqui? E essa troca, essa inovação, esse conhecimento, esse ciclo nos engrandece. E muitas vezes nos faz pensar um pouco diferente. E o diferente, ele é válido e salutar. Nós precisamos furar, sim, a bolha, nós precisamos avançar naquilo que nós pensamos, naquilo que nós conhecemos e naquilo que nós acreditamos. E esse é um dos grandes desafios da gestão, né? Fazer com que o time, a equipe, os profissionais que estão ali envolvidos consigam dar aquele passo, buscar, pensar, olhar, ter e socializar, compartilhar, internalizar boas ações. Muitas vezes nós ficamos presos e vou citar presos mesmo, aquilo que nós fizemos ao longo do tempo. Não, mas nós sempre fizemos assim, nós sempre trabalhamos assim, nós sempre conhecemos assim, nós sempre executamos assim. Eu cito um exemplo de Porto Alegre, que em 2023, quando eu entrei na EPTC como diretor administrativo, certo dia o secretário de mobilidade me chamou e me apresentou um laudo técnico. E me pediu uma visão jurídica daquilo. O que eu achava daquele parecer? Eu digo, olha, para mim é inovador. Eu nunca vi nada nesse sentido. Mas, dentro da legalidade, ele é aplicável. E o que era esse laudo? O que era esse parecer? Era algo que rompia barreiras. E hoje, talvez ele esteja sendo ainda não colocado em prática, mas há um passo de ser colocado em prática, que é Porto Alegre, aprovado na semana retrasada, um financiamento de 400 milhões para aquisição de 100 ônibus elétricos, que é num formato diferente, que é num formato não tradicional, não comum, que é o município adquirindo esses veículos e passando para os operadores. Que isso faz com que agilize o processo de aquisição e, através de financiamento, consiga, inclusive, trazer a modicidade tarifária, ou seja, abate no valor da tarifa ao longo do tempo. Então, é algo inovador, é algo diferente, é algo que não se tinha exemplos na cidade e surgiu em uma visão rápida do secretário, diz, olha, isso aqui pode ser inovador, isso aqui pode ser diferente, mas nós precisamos romper barreiras. Pede um parecer técnico, alguém da área diz, olha, é possível, e vamos em frente, vamos colocar, vamos fazer. Isso é um rompimento, rompe um paradigma que funciona assim, assim, assim. Tem procedimentos? Tem procedimentos, mas pode ser feito diferente, pode ser feito de uma outra forma, com resultado mais eficaz e com benefício aos usuários, né? E o benefício aos usuários é o que faz com que o gestor de trânsito e transporte tenha o resultado do seu trabalho. Porque nós estamos diuturnamente trabalhando para que a cidade se locomova, se distribua de uma forma organizada,
com agilidade e com custo e preço acessível. Então, nós precisamos pensar no usuário, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo e trazendo essa inovação para o sistema. Trazendo novas tecnologias, a eletromobilidade, por exemplo, é uma realidade que está posta. Há uns dias atrás, ouvindo em um seminário, uma fala do Detran do estado do Rio Grande do Sul, os diretores do Detran presentes ali, falando que, pelas projeções do Detran, até 2035 nós teremos a frota equiparada de veículos a combustão e veículos elétricos. Opa, 2035 está ali. Então nós teremos uma equiparação de frota. E isso é desafiador para nós, para os gestores de trânsito e transporte. Por quê? Porque a forma com que as coisas estão acontecendo muda o contexto. Por exemplo, em um atendimento lá na rua, pelo órgão de trânsito, em um sinistro de trânsito, os cuidados talvez tenham que ser diferentes, talvez não, serão diferentes. Os riscos são outros, os desafios são outros. E aí os gestores precisam estar atentos a isso. E aí esse diretor do Detran conversando falando em relação aos itens de segurança desses veículos que ali na frente estarão equiparados aos já existentes. Os itens de segurança, os itens de registro, os itens de vistoria e tudo mais. Então, a comunicação, a interação, a tecnologia, os desafios, eles estão postos, eles estão para nós. E nós precisamos estar sempre atentos a isso. A própria aquisição que eu citei alguns minutos atrás, dos novos ônibus elétricos em Porto Alegre, por exemplo, ele gera um desafio para o órgão gestor de trânsito, o órgão estadual e o órgão municipal. Quando se precisa registrar esses veículos em nome do ente público e se transfere a operação para o operador privado, ele se equipara ao privado. Lá no documento registral dele tem que haver, e isso já foi feito, inclusive, uma interface com o órgão gestor, o Detran, por exemplo, para ter uma restrição que não era comum e usual, porque esse veículo não pode ser objeto de penhora, de patrimônio daquele operador. Então, é um desafio do gestor também fazer a construção disso. Fazer uma construção jurídica, legal e operacional. Então, não é simples, não é fácil, e nós estamos aí com o objetivo de pensar sobre isso, discutir sobre isso, problematizar e interagir, e trazer, buscar, conhecer as ideias, o trabalho, aquilo que está acontecendo. Eu trago aqui a atuação metropolitana, mas ela não se limita ao metropolitano, né? Ela vai muito além. Cada uma das regiões às quais nós pertencemos, e nós aqui metropolitanos, né, precisamos estar conectados, estar discutindo, estar buscando, estar inovando, porque nós não vivemos em uma bolha. Nós não vivemos, nós não trabalhamos, nós não discutimos trânsito de Porto Alegre, de Canoas, de Alvorada, de São Leopoldo. Nós precisamos interagir. Nós precisamos estar próximos,
Por exemplo, aqui citado pela mesa, o transporte ferroviário aqui metropolitano, ele é uma interface de quantos municípios da região metropolitana que deslocam esses trabalhadores, esses usuários, todos os dias das regiões. Eu, por exemplo, atuo em Porto Alegre, mas sou da Grande Gravataí, né? Então, preciso me deslocar, precisamos ter soluções para esse deslocamento interregional. O transporte metropolitano é um dos grandes desafios. E aí nós precisamos estar coordenando, discutindo, problematizando, porque o transporte público, por exemplo, não é um, abre aspas, problema, desafio de Porto Alegre. É do Estado, é do país, é das regiões, são das regiões. E ele precisa ser regionalizado, ele precisa ser discutido em conjunto. Então, há uma série de desafios e estão acontecendo. Região metropolitana, por exemplo, você já deve ter ouvido falar nas discussões, está tratando da integração metropolitana há algum tempo, e aí eu trago aqui para vocês, temos alguns desafios, dilemas e avanços. O governo do Estado agora capitaneando também uma bilhetagem eletrônica para o Estado, para a região metropolitana, perdão, para que nós possamos ter essa integração, mas não basta isso, nós precisamos ir muito mais além, mas nós temos alguns desafios sendo tratados neste contexto. E aí, isso precisa vir à tona, isso precisa ser tema de discussão, isso precisa estar à mesa todos os dias, né? Nós precisamos, eu falei no início, e repito aqui, retomo, a profissionalização. E não é uma crítica, não, é uma constatação. Nós precisamos estar todos os dias inovando. Nós precisamos estar todos os dias nos profissionalizando. Nós precisamos estar todos os dias conhecendo. E eu costumo dizer e brincar, principalmente lá em sala de aulas também, quando estou, que o desafio diário é intersetorial, é interdisciplinar. Nós precisamos abraçar e abarcar todos os campos do conhecimento. Todos os campos do conhecimento. O conhecimento da arquitetura, da engenharia, do trânsito, do transporte, da área do direito, da área da inovação, da área da tecnologia, da área elétrica, de todos os setores. Porque nós temos grandes desafios. Nós temos diversas conexões que podem ser feitas através da profissionalização, que nós precisamos nos capacitar para isso. Quando nós estamos discutindo trânsito, transporte na região, no estado, no país, e nós sabendo que no estado do Rio Grande do Sul, ali à frente, nós teremos uma frota entre elétrica e combustão equiparada, como que vai ser o abastecimento desses veículos? Como que vai ser a forma de distribuição de energia para tudo isso? Onde nós vamos conectar essas informações? Como que nós vamos gerir? Porque hoje é tão simples, hoje é tão fácil, nós saímos aí com a grande maioria dos nossos veículos, seja o ônibus, seja o carro, seja o caminhão, nós vamos até um posto de combustíveis, ou temos um posto de combustíveis lá na empresa, nós abastecemos e saímos. E com a eletrificação da frota? Como que isso vai acontecer? Onde nós vamos
abre aspas, abastecer, carregar nossos veículos. Nós temos outros modais, nós temos outras tecnologias, nós temos o hidrogênio, nós temos outras questões sendo discutidas e nós temos que estar atentos a isso. Porto Alegre, em parceria, e aí é importante, nós vamos ver logo à frente aqui, as parcerias público-privada, né? Está acontecendo as parcerias público-privada para ecopontos, por exemplo, ecopostos, por exemplo, em Porto Alegre, com ambiente de carregamento, com ambiente de interação, escritórios, cafeterias. Por quê? Porque hoje, para abastecer o nosso veículo a combustão, em 10, 15 minutos nós abastecemos. Nós paramos ali, abastecemos o nosso veículo, por exemplo, e seguimos viagem. Com esses desafios, com essas novas tecnologias, um veículo elétrico, por exemplo, veículo de passeio, em torno de 35, 40 minutos para um carregamento. Então, o indivíduo que vai ficar ali carregando o seu veículo, ele tem sua vida, ele precisa gerir seus negócios, sua vida, as suas conexões. Então, ali ele vai ter que ter um ambiente para se comunicar, para interagir, para trocar, para conversar, para fazer a sua reunião, talvez. Enfim, são desafios que nós precisamos pensar, que nós precisamos discutir, que nós precisamos investir e conhecer. Hoje, eu vou me limitar a antes da pandemia. Os nossos congressos, os nossos seminários, os nossos encontros, João, eram presenciais. As nossas reuniões eram presenciais. Hoje nós estamos no formato híbrido, misto. Ou seja, nós estamos com uma parcela significativa aqui nesse auditório, mas tem uma outras tantas pessoas ou mais nos acompanhando online. O pessoal da assessoria pode nos confirmar isso. Então, nós estamos em um outro modal, em um outro formato, e no trânsito isso não é diferente. Os desafios do transporte público, por exemplo, antes e depois da pandemia, os deslocamentos. Hoje nós transportamos, então, 160 milhões de pessoas por ano em Porto Alegre, nós chegamos a transportar mais de 300. Por que isso diminuiu? Por que isso caiu? Por que isso inovou? O meu setor de origem, por exemplo, tempos passados, nós precisávamos ter um escritório físico montado para reuniões dia a dia no balcão de fora. Hoje não existe mais isso. Hoje audiências são online. Hoje escritórios são vazios. Então, essas pessoas que se deslocavam até os seus locais, para seu trabalho, para a sua interação, hoje tem uma nova realidade. E nós, enquanto gestores de trânsito, precisamos conhecer isso, saber disso, e estar atento que o cenário mudou, as coisas mudaram. O contexto é outro. E aí, como eu falei para vocês, a formação interdisciplinar. Nós precisamos buscar a capacitação das equipes gestoras de trânsito baseada nos diversos campos do conhecimento. Não basta um bom projeto de trânsito, de circulação. Opa, eu tenho que pensar que para um bom projeto de trânsito, circulação e tudo mais, eu tenho que ter um conhecimento de elétrica, eletrificação, eu tenho que ter um conhecimento legal, eu tenho que ter um conhecimento de setores que estão envolvidos que hoje não são realidade, mas amanhã serão. E nós precisamos estar próximo a isso, né? O perfil dos nossos profissionais, perfil dinâmico, inovador. E aqui eu vou fazer um comentário em relação ao próprio órgão gestor de trânsito, que não é o meu, mas é o órgão gestor do Estado, que amanhã, salvo engano, terão representantes aqui. Lá atrás,
Eu tenho dificuldade com datas, tá? Mas eu acredito que foi 2016, 2017. Eu passei por um desafio no órgão gestor de trânsito do Estado. Eu sou oriundo da educação para o trânsito. E, falando em educação para o trânsito, vou abrir um parênteses aqui. A educação para o trânsito tradicional está mudando. Vocês devem ter percebido e ouvido falar sobre isso, né? Desde o final da década de 90, 98, com o novo Detran, por exemplo, a formação passou para o Centro de Formação de Condutores Organizados e tudo mais. E hoje se discute, abre aspas, a extinção desse modelo. E esses profissionais precisam acompanhar os desafios modernos que estão à nossa porta. Mas isso foi um parênteses que eu lembrei agora, porque eu sou oriundo desta formação. E o desafio que eu encontrei lá atrás, enquanto oriundo disso, é que um certo período eu concluí minha graduação e naquela época, até isso mudou, André. Aquela época, para ser diretor de ensino ou diretor-geral de um centro de formação de condutores, precisava ter ensino superior. Hoje já nem mais ensino superior precisa, mas naquela época, nós que somos um pouquinho mais antigos, né? Aquela época precisava. E aí eu concluí minha graduação, eu sou um pouco atropelado, talvez, como eu disse para você, eu sou informal, né? No último ano da graduação, eu resolvi fazer a prova da ordem, por incentivo de alguns colegas, né? O meio corrompe, o meio nos corrompe, né? E aí, estava ali fazendo a graduação, um colega, hoje meu compadre, meu sócio, disse o seguinte, PUF, eu era chamado de PUF, pela estrutura corporal, né? Vamos fazer a prova da ordem. Eu disse, cara, mas falta um ano. Não, mas já dá. Ele é todo organizado e todo certinho. Ele diz, não, mas já dá, nós fazendo no último ano, nós aproveitamos. E eu fui lá e fiz. E acabei passando. E aí eu concluí o último semestre já aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. E o sonho de todo estudante de direito é ter a carteirinha rosa. A carteirinha de advogado. E aí, eu sou interiorano, você já deve ter percebido pelo meu sotaque, né? Sou de Santo Antônio da Patrulha, família do interior, de origem colono, sim, fui produtor de cachaça. Muito feixe de cana carreguei nessas costas aqui, dizia um produtor de banana lá de Santo Antônio da Patrulha. Muito cacho de banana carreguei nessas costas aqui. E eu muito feixe de cana carreguei nessas costas aqui. E aí, não sou de família de estudantes, tampouco advogados, assim, de colonos, e era um sonho dos meus pais, aquela formatura. E aí já não fazia mais sentido eu fazer uma cerimônia de formatura a partir do momento que eu já estava pronto. Por quê? Porque eu concluí, eu fiz aquilo, eu fiz aquela prova, e eu passei, chegou no final da graduação, no último dia, eu fui na secretaria acadêmica e pedi minha colação em gabinete, porque eu precisava encaminhar meu certificado na Ordem dos Advogados do Brasil, porque o meu sonho era ter aquela carteirinha. O sonho de todo estudante é ter aquela carteirinha. E assim eu fiz. Depois fiz a formação, enfim, a cerimônia 6 meses depois. Por protocolo, tá? Porque era um sonho dos pais. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? O desafio, né? Eu peguei um atestado de colação e encaminhei na Ordem dos Advogados do Brasil, que me emitiu um documento que me permitia atuar como profissional. E aí eu bati no órgão gestor de trânsito do Estado do Rio Grande do Sul e disse, eu quero o meu certificado. Aliás, eu quero meu certificado, não, eu quero a minha inscrição como diretor de ensino de um centro de formação de condutores que sou. Porque eu já tinha a formação para tal. E o órgão de trânsito me diz o seguinte, não, tu não pode ser diretor de ensino. Porque a resolução 789 do CONTRAN diz que tem que ter comprovação de formação superior.
Quando eu encaminhei minha documentação, encaminhei toda a documentação e o certificado de conclusão e o meu documento de identidade, assim como de muitos de vocês aqui, engenheiros e arquitetos, ele diz que vocês têm uma formação. E o órgão gestor de trânsito diz assim, não, nós não podemos porque tu não tem o certificado. Naquela época o meu certificado levou quase 1 ano para vir. Eu ia ficar 1 ano sem poder atuar porque eu não tinha o certificado. E eu não aceitei. Eu digo, olha, gestor, órgão gestor de trânsito, órgão executivo de trânsito, isso aqui está errado. A legislação diz que tem que ter comprovação de formação superior. Não exige certificado. Comprovação é qualquer coisa que comprove. É qualquer coisa que comprove. E eu não precisava ter qualquer coisa. O meu documento de identidade, o documento de vocês de identidade, já diz que vocês são formados, têm uma formação superior. Mas mais, eu tinha um documento que me autorizou, inclusive, pedir a inscrição. E eu fiquei mais de 1 mês brigando com o órgão executivo de trânsito para comprovar que eu tinha o requisito para poder atuar como diretor. Então, por que eu trago esse conto e essa história aqui para vocês? Porque é o desafio nosso de cada dia. Nós temos que todos os dias provar que nós precisamos dar um passo à frente. Porque o servidor lá do órgão gestor de trânsito do Estado, ou da prefeitura, ou da EPTC, enfim, ou de quem quer que seja, está acostumado com aquele padrão ritual, que é enviar o certificado para isso. E quando ele recebe algo diferente, talvez ele não esteja preparado. E aí ele tem que ser provocado. E nós, sociedade, nós estudantes, nós, usuários, nós temos que ser provocativos. Nós temos que provocar. Por isso que eu também trago a importância da interdisciplinariedade. Porque muitas vezes nós estamos ali com o olhar arquitetônico, com o olhar da engenharia, mas às vezes vem a provocação de um outro setor, de um outro olhar que nos faz pensar e nos faz abrir portas. E nos faz abrir o campo do conhecimento. E eu trouxe esse desafio para vocês, porque os profissionais que atuam nos órgãos de trânsito, eles precisam estar capacitados, eles precisam ser provocados, eles precisam ser indagados. E aí os desafios contemporâneos, outro dia eu estava ouvindo alguém falar sobre isso, na era da inovação, na era da inteligência artificial, nós precisamos saber fazer as perguntas, os questionamentos. Nós precisamos saber hoje fazer os questionamentos, porque nós vamos ter as respostas. E aí eu trago a capacitação dos profissionais das equipes. Não é simples, não é fácil, é algo desafiador. E nós, enquanto gestores, temos que ser provocativos nesse sentido. Nós precisamos provocar os nossos parceiros, os nossos colegas, os nossos pensadores para ir um pouco mais à frente, porque os desafios estão chegando. E eles chegam e eles nos questionam. Por que o órgão de trânsito diz não baseado em um rito processual documental que a legalidade, a legislação diz diferente? Essa semana, aliás, semana passada, um aluno meu me chamou, disse, professor, preciso de uma ajuda. Ele é diretor de um centro de formação lá no litoral norte, Capão da Canoa, salvo engano, e disse o seguinte: contratei um profissional e encaminhei o seu credenciamento no órgão de trânsito e o órgão disse não. Eu disse, opa, eu já vi essa história. Já aconteceu comigo. Mas só que o caso dele era um pouquinho diferente. Tinha uma restrição legal, mas mesmo assim é possível. Mesmo assim é possível. Que um dos requisitos dos profissionais para atuarem nesta área
abre aspas, não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias. E aí, quando a Lei 12.302 de 2010, que é a lei dos profissionais dessa área, diz que não ter cometido, qual é o marco legal e temporal? É o marco do cometimento. E pasmem vocês, o órgão de trânsito, ele interpreta o marco da confirmação. Então, há um lapso temporal gigante entre o cometimento e a confirmação. E aí impede um profissional de atuar pelo entendimento da confirmação e não da letra fria da lei, que é o cometimento. E eu sou um defensor da legalidade. Dura lex, sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. E eu costumo dizer que branda é a lei, mas é a lei. Ou seja, passei para ele a informação de que faz o questionamento. A fria letra da lei fala do cometimento. Cometimento é o ato de cometer. O órgão interpreta a confirmação, é outra coisa. Está fora do contexto legal. Então, este pensar, este despertar o conhecimento, o pensamento. Eu trago aqui alguns exemplos do dia a dia, tá, gente? Porque são coisas que chegam a nós. Eu trago de outros setores também. Porque nós precisamos despertar este campo do conhecimento. Falei no início, lá em 2023, quando o secretário de Mobilidade me questiona, me traz uma nota técnica, trazendo uma inovação, eu poderia ter dito, não, isso aqui está fora do contexto. Mas eu tenho que ter a visão futura. Eu digo, opa, há uma possibilidade, há uma discussão, há um questionamento, é possível, é viável. E vocês, nós, gestores de trânsito, precisamos ter essa visão. Nós não podemos ficar presos ao nosso campo do conhecimento. Nós temos que dar, sim, um passo à frente. Transformação digital no trânsito e dados. Estava conversando com o Eljo alguns minutos atrás, antes de começarmos aqui, né, Eljo? Nós só conseguimos fazer gestão de trânsito e transporte através de dados. Dados. E dados. Nós estamos na era da informação. Nós precisamos avançar com os dados. Nós precisamos discutir e profissionalizar a gestão das informações e os dados. Nós precisamos investir em sistemas inteligentes de gestão. Nós precisamos discutir a compatibilização, a otimização e a informação que nós temos à mãos. Nós precisamos e nós temos que implantar sistemas eficientes. Semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira, estávamos na sede da ATP, em Porto Alegre, inaugurando o TriGPS. Sistema inovador, onde lá no aplicativo Tri, utilizado, inclusive, na região metropolitana, o usuário consegue ter os dados e as informações do seu transporte, o horário, origem, destino, qual é a previsão mais próxima do preciso, da precisão que ele vai passar no ponto de embarque e desembarque. Isso é inovação. O usuário tem que ter na palma da mão, porque hoje nós temos na palma da mão todas as informações. A partir do momento que nós profissionalizamos isso, que nós disponibilizamos isso, e aí
A Alessandra vai se deslocar de Porto Alegre para São Leopoldo e ela tem as informações na palma da mão. O ônibus chega no ponto de embarque no horário tal. Ela vai se programar para, no horário tal, estar no ponto de embarque. Porque se ela for muito antes, o risco à segurança também é grande. E aí ela tem essa informação que o ônibus chega no ponto de embarque no horário X, ela vai próximo ao horário X, ela tem a certeza que ali vai passar. E dali ela vai pegar o Transurb que vai chegar aqui na Unicinos, e está tudo certo. É um carro a menos na via pública. É um carro a menos. E esta integração e esses modais, eles precisam se conversar, precisam se conectar. Nós temos que utilizar outros modais de transporte. A bicicleta, o patinete, o monociclo. Nós precisamos avançar, discutir e conectar os modais. Então, as soluções inovadoras e soluções específicas para os diversos modais de trânsito e transporte são fundamentais, né, para que nós possamos trazer esta visão, essa gestão, essa inovação para o trânsito e transportes das nossas cidades. Pessoal da organização aí, me corrijam com o horário aí, se vocês deixarem, o Faustão fica o dia inteiro aqui, né? Mais 10 minutos, eu acho que então vamos vencer. Dados de mobilidade. Aqui, Alessandro, nosso Observa Mob, né? Nós precisamos, sim, trabalhar com os dados. A gestão do trânsito e transporte, sim, deve ser através da gestão dos dados de mobilidade. Pontos quentes. Em um outro evento promovido pelo João Otávio, né, João, há uns meses atrás, lá na Transurb, eu disse, e aqui eu vou ser repetitivo, que eu tenho, abre aspas, um pé atrás com a onda verde semafórica. Né? Eu tenho um pé atrás. Porque o que é a onda verde? É uma programação semafórica, né? Que nós programamos para que o trânsito seja fluido. Porém, contudo, entretanto, existem desafios, existem obstáculos. Hoje pela manhã, antes de sair, acompanhando o Bom Dia Rio Grande, um caminhão estava preso no caminho humanitário. Por quê? Porque ele entrou ali de forma equivocada e ele não passava no túnel. Ou seja, não é o caso dali, tá? Mas se eu tenho uma via, uma avenida, uma arterial, seja o que for, com uma programação semafórica de fluidez, este obstáculo quebra a minha programação. Quebra a minha onda verde, porque ali tem uma redução de velocidade, ali tem uma série de outros fatores. O embarque e desembarque, desafios da modernidade. Os transportes por aplicativo, por exemplo, e aqui não é uma crítica, é uma constatação. Hoje os motoristas, talvez pela falta de profissionalismo, param em qualquer lugar, a qualquer tempo. E ligam o pisca-alerta. Isso para o trânsito é um problema, é um conflito. Quebra a minha onda verde. Eu preciso fazer uma gestão inteligente. Eu preciso fazer uma gestão não baseada em uma programação específica para o dia e horário. Eu preciso fazer gestão basicamente online disso. Então, é a partir dos dados de mobilidade que eu tenho esta observação, eu tenho essa gestão e eu consigo fazer isso. São desafios? São desafios diários que nós enfrentamos, discutimos e proporcionalizamos. Segurança viária, né, Alessandra? Segurança viária. O trânsito, o capítulo 1º do Código de Trânsito, capítulo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º do Código de Trânsito, diz que é a movimentação de pessoas, animais e veículos. Nós, quando falamos em trânsito, a primeira imagem que vem à mente são os veículos. Não!
O desafio é diário para todos, principalmente os diversos modais. Então, nós precisamos fazer uma interface, prezando pela segurança, fluidez de todos, principalmente os mais vulneráveis. Parágrafo, capítulo 3, artigo 29, parágrafo 3º, né? O maior cuida do menor e todos pela segurança dos pedestres, que tem que ter o seu espaço, o seu tempo reservado para a sua travessia, sua circulação com segurança. Então, segurança viária é o nosso trabalho diário. Nós precisamos trabalhar dioturnamente para diminuir a sinistralidade no trânsito, principalmente os óbitos no trânsito. Em Porto Alegre, em 2024, nós tivemos 84 famílias que não se reuniram na ceia de Natal. Não passaram, não cearam juntos. Ou seja, 84 vidas perdidas. 84 vidas perdidas no ano de 2024. Então, gente, o desafio da gestão de trânsito é diminuir e amenizar essa dor, essas perdas. Então, 84 famílias não tiveram um integrante na ceia de Natal. Hoje, pode ter atualizado, mas olhei hoje pela manhã, até o dia de hoje, 1º de dezembro, nós já perdemos em Porto Alegre 78 vidas no trânsito. Então, dioturnamente, nós temos que trabalhar baseado nos dados e diminuindo a incidência de sinistralidade e óbitos no trânsito. Então, segurança viária em primeiro lugar. Mobilidade sustentável, estratégias para o futuro. Já me encaminhando para o final, né? O uso do transporte coletivo, o deslocamento em massa é fundamental num processo e um projeto de gestão de trânsito. Por quê? Porque nós diminuímos a incidência de veículos na via, favorecendo a segurança de todos, principalmente os mais vulneráveis. Modais de transporte integrados: bicicleta, patinete, veículos de mobilidade individual autopropelidos, são importantes nesse processo, são desafios e são desafiadores. Mas o gestor de trânsito precisa saber, conhecer, discutir e problematizar a integração desses modais de transporte. São desafios porque alguns órgãos de trânsito, gestores, enfim, seja lá quem for, ainda tem, abre aspas, um pé atrás com os demais modais. Isso não é inovador, nós temos que saber que é uma realidade e gerir isso. Assim como lá atrás, o transporte por aplicativo foi um desafio, em um primeiro momento era uma guerra, um combate. Não, nós temos que fazer gestão disso, nós temos que conhecer e nós temos que integrar e trazer segurança para todos. Esta é o desafio. Gestão eficiente, com aumento de espaço, com gestão do espaço, e aqui eu faço uma referência ao espaço público como um dos espaços mais caros nas cidades. Um desafio nosso hoje, enquanto usuários dos veículos individuais, por exemplo, é sair com o carro e chegar no local e conseguir estacionar, João.
Nós temos que fazer a gestão disso e a rotatividade disso, aumentando esses espaços para fortalecer e favorecer. Mas não basta a rotatividade. Eu ainda volto no primeiro. Nós temos que incentivar os demais modais de transporte para diminuir a incidência de veículos nas vias. Por quê? Porque nós conseguimos dar mais espaço aos que precisam utilizar e principalmente aos mais vulneráveis. E a sustentabilidade, que não pode ser diferente, não pode ficar de fora dessa discussão. A sustentabilidade é fundamental nesta discussão e os desafios inovadores que nós estamos vivenciando. Porto Alegre hoje, eu falei no início, né, nos últimos dias aí, a Câmara de Vereadores aprovou um financiamento de 400 milhões para aquisição de 100 ônibus elétricos para a frota. Tiago, mas olha só, ônibus elétrico e tal, o valor é mais alto, sim, mas nós estamos falando em descarbonização, nós estamos falando em conforto térmico, nós estamos falando em conforto para o usuário. Se vocês ainda não andaram em um ônibus elétrico, tenham essa experiência. O conforto auditivo, a tecnologia embarcada. Então, para nós, gestores, é um grande desafio. Há muitos questionamentos, como todos os grandes desafios, existem questionamentos, mas nós temos que pensar e dar um passo à frente. E aqui eu parabenizo a coragem, o entendimento e a visão futurista do secretário Adão, João, que o João conhece muito bem, que foi lá e brigou fortemente por isso. Sim, por quê? Porque é um desafio. E nós precisamos estar aqui tratando disso, discutindo isso e evoluindo. Por quê? Porque ali à frente nós estaremos equiparados no número de veículos elétricos e veículos a combustão, segundo os dados do Detran do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos ficar de fora dessa discussão. Para isso, não basta a vontade, né? Nós precisamos recursos, nós precisamos amadurecer, discutir, problematizar e trazer para as mesas de conversas esse assunto, que muitas vezes não é simpático. Porque se nós formos pelo senso comum, o ônibus, por exemplo, o ônibus a combustão, ele é mais barato. Mas transporta o mesmo número de pessoas. Não, mas nós não estamos falando na economia verde que nós precisamos discutir, gerir e fazer as coisas acontecerem nas nossas cidades. Para isso é importante as parcerias. Eu falei com vocês em alguns minutos atrás sobre essa gestão público-privada, que, por exemplo, Porto Alegre, a aquisição desses ônibus vai ser gerida pelo privado, que são os operadores, mas isso é parceria, que reflete lá na modicidade tarifária, que traz uma economia para o conjunto, mas também para o usuário. Então, isso é importante, aí nós estamos falando em sustentabilidade. Já me encaminhando para o final, então, eu trago essa frase aqui de um grande gestor de trânsito, o qual eu tive a oportunidade de conhecer, conviver, discutir em alguns momentos, o qual lá em um dos momentos ganhei o seu livro. O Sérgio Aveleda foi gestor de trânsito no estado de São Paulo, né? E nesta interdisciplinariedade, um dos grandes gestores do país, o Sérgio Aveleda também, um advogado que fez uma grande gestão no trânsito e no transporte na cidade de São Paulo. E o Sérgio Aveleda diz o seguinte: mobilidade não é sobre mover veículos. Preste atenção quando nós falamos em veículos, né? Porque trânsito não é circulação de veículos. É sobre mover vidas. Quando
a cidade entende isso, tudo muda. Então, essa frase do Aveleda é bastante inspiradora, porque nos faz pensar sobre isso que nós acabamos de conversar. Nós estamos falando em mobilidade humana, como diz o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Nós temos que tratar mobilidade humana, uma referência à nossa mobilidade urbana. Nós estamos falando de mover vidas. Quando nós, gestores, conseguimos compreender isso, tudo muda. Então, encerro a minha fala aqui com esta frase do grande Sérgio Aveleda, que foi um gestor de trânsito, transporte na cidade de São Paulo, que nos inspira e tem um bom livro sobre mobilidade sustentável. Então, agradeço a acolhida, o convite, né, João, e o olhar e ouvidos atentos de cada um que nos acompanha aqui de forma presencial e aqueles que nos acompanham lá de casa. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite e me coloco à disposição de todos. Aqui deixo os nossos contatos, o meu contato, né, para que aquele que tiver, enfim, em algum momento, algum questionamento, alguma dúvida, ou quiser conhecer, né, Alessandra, o nosso órgão executivo de trânsito, a nossa EPTC, que possa nos visitar ali em Porto Alegre. Nós vamos estar sempre de portas abertas para receber a todos. Obrigado. AEA convida. Desafios e soluções na gestão de trânsito e transporte. Patrocínio: Confea. Mútua RS. Apoio: Sinaleiro Projetos, Digicom, EBM Telecom e Ares. Realização: AEA Sinos, Unicinos e ITT Performance. Transmissão: Escala Humana. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT.
A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo neste momento na tela e avalie a participação do Confea como patrocinador deste evento.